Fala galera! Meu nome é Daniel Machado, eu sou professor de matemática e escritor da coleção Revisaço da editora Juspódio. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, em que eu resolvo questões de matemática e raciocínio lógico para ajudar você que está estudando para concurso público. No vídeo de hoje eu venho resolver a prova do concurso de Guarda Civil Municipal do município de Ribeirão Preto que aconteceu esse ano, em 2023. Vocês estão preparados? Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Se você gosta desse canal, gosta dessa ideia, quer ser um apoiador, dá uma conferida aqui embaixo no botão Valeu demais. Sem mais delongas, vamos para as questões? Questão de número 16, ela diz o seguinte: uma empresa realizou uma pesquisa de opinião com seus 50 funcionários. Essa pesquisa procurava saber que veículos de comunicação, TV aberta ou internet, eles utilizavam para tomar conhecimento das notícias diariamente. Após a pesquisa, descobriu-se que 38 funcionários utilizam TV aberta, 15 funcionários utilizam a internet e 4 funcionários não utilizam nenhum desses dois meios para se informar diariamente. Quantos funcionários dessa empresa utilizam apenas a internet para se informar diariamente? Bom, o que nós temos aí nessa questão? É uma questão típica de diagrama de Venn, em que nós temos dois grandes conjuntos, né? O conjunto das pessoas que utilizam a TV aberta e o conjunto das pessoas que utilizam a internet. Eu vou representar esses dois conjuntos utilizando o diagrama. Nós temos também aquelas pessoas que estão fora desses dois conjuntos. Então, eu vou chamar que esse primeiro conjunto é o equivalente à TV, o segundo conjunto é o equivalente à internet. Por onde que a gente começa a preencher um diagrama de Venn? É muito importante prestar atenção porque em um diagrama de Venn, quando as questões trazem essas informações, alguns dados são contados duas vezes. Então, por exemplo, eu tenho aquelas pessoas que utilizam tanto a TV quanto a internet. E essas pessoas vão aparecer nos dois conjuntos. Então, eu preciso tomar como ponto de partida aquela informação que eu tenho certeza que não tem ninguém contado duas vezes. Então, a primeira coisa, eu vou partir dos funcionários que não utilizam nenhum dos meios de comunicação. Então, nós temos aí que são 4 funcionários que não usam nenhum desses dois meios de comunicação. Os 4 funcionários, eu vou representar eles fora do diagrama. Bom, o que nós temos? Se o total de funcionários era 50 e eu já representei 4 que não utilizam nenhum dos dois, então está faltando ainda colocar nesse diagrama 50 menos 4, eu ainda preciso colocar 46 funcionários nessa representação. Bom, o que eu tenho depois disso? Nós temos que 38 utilizam a TV aberta e que 15 utilizam a internet. Veja só, se eu somar 38 com mais 15, né, nós vamos ter 8 mais 5, isso dá 13. 3 vai 1, 3 mais 1, 4, com mais 1, 5. Então, quando eu somo aqueles que utilizam a TV e a internet, nós temos um total de 53. Mas como que eu tenho 53 se está faltando eu representar 46? É porque dentro desses 53 tem pessoas que foram contadas duas vezes. Tem pessoas que foram contadas tanto na internet quanto na televisão. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar os 53, que é o valor que eu encontrei, e vou subtrair os 46 que ainda falta eu representar. Então, 53 menos 46, isso vai dar 7 funcionários. Então, ou seja, tem 7 funcionários que foram contados duas vezes nesse diagrama. Esses 7 funcionários, eles utilizam tanto a TV
quanto à internet para se informar diariamente. Então, esses 7 funcionários é aqueles que estão na intersecção dos dois conjuntos. Bom, e agora, né? Eu sei que 38 utilizam a TV. Eu já representei 7, então eu vou fazer 38 menos 7. Eu ainda preciso representar 31 funcionários. Então, quem utiliza somente a TV? 31 funcionários e 15 que utilizam a internet. Então, 15, vou descontar os 7 que eu já coloquei na intersecção. Então, 15 menos 7 estão faltando 8. Eu tenho 8 funcionários que utilizam somente a internet. Então, essa é a representação do diagrama de Venn para esse caso. O que ele está me perguntando? Ele quer saber quantos funcionários utilizam apenas a internet para se informar diariamente. Apenas a internet são esses aqui, ó. Eu tenho 8 funcionários que utilizam somente a internet. 8, alternativa B de bola. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 17. Ela diz o seguinte: observe a sequência de figuras abaixo, formadas por círculos e que seguem um padrão. Quantos círculos há no 41º termo dessa sequência? Bom, o que a gente pode observar nessa figura? Então, o primeiro termo, nós temos um total de 6 círculos. Quando eu vou para o segundo termo, eu tenho um total de 8. Quando eu vou para o terceiro, eu tenho um total de 10. O que está acontecendo de um termo para o outro? Em cada termo é o anterior, então olha só, o segundo termo é exatamente o primeiro termo mais 2. O terceiro termo é igual ao anterior mais 2. Ou seja, para cada termo que eu vou colocando, que eu vou acrescentando, eu estou acrescentando 2 círculos. Então, como que eu vou fazer isso? Eu quero saber o 41º termo dessa sequência. Bom, 41º termo da sequência é o primeiro termo mais 40 termos que vão ser acrescentados. Bom, no primeiro termo, eu tenho o quê? Eu tenho um total de 6 círculos. E a partir do primeiro, para cada termo novo, eu estou acrescentando 2. Então, se eu for colocar mais 40, quer dizer o quê? Que esses próximos termos, eu vou ter 40 vezes 2 círculos que eu estou acrescentando em cada um. Então, eu tenho 6 no primeiro, mais 2 vezes 40, isso dá 80. O 41º termo, então, ele vai ter 86 círculos. 86 círculos, alternativa C de casa. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 18. Ela diz o seguinte: uma negação lógica para a afirmação todo médico é honesto é... Bom, o que nós temos nessa questão? Nós temos uma proposição categórica, todo médico é honesto. E nós queremos fazer a negação lógica disso. Bom, a negação lógica de uma proposição construída com o quantificador todos, a negação dela, né? Então vou escrever aqui negação, ela é construída com a ideia de que algum médico, né, no caso que é o que nós estamos falando, algum não. E nós temos algumas variações, né? Então, algum não pode aparecer nas alternativas. Pelo menos um não. Ou existe algum que não, né? Então, existe que não. Então, a ideia é essa, olha só. Todo médico é honesto, essa proposição categórica, muita gente se confunde na hora de fazer a negação. Acha que a negação do todo é o extremo oposto, né? O nenhum. Nenhum médico é honesto. E, na verdade, não. Por quê? Porque se eu estou fazendo a negação de que todo médico é honesto, isso precisa ser falso. Então, precisa ser falso que todo médico é honesto. Para isso ser falso, eu não preciso ter que todos, né, não sejam honestos. Basta que um não seja honesto, a minha negação já está feita. Então, por isso que a negação do todo é com essa ideia de que algum ou existe um
que não é honesto. Então, partindo dessa ideia, né, todos os médicos são honestos, todo médico é honesto, eu vou para a ideia de que existe pelo menos um, né? Existe algum médico que não é honesto. Então, olha só, preciso trocar a ideia do todos para pelo menos um e a ideia do honesto pela negação dela, que é o não. Então, existe médico que não é honesto. Então, existe médico que não é honesto. Nós temos isso na alternativa D de dado. Olha só, a alternativa A, ela vai para o extremo oposto, né? Então, a alternativa A não pode ser. Alternativa B, existe médico que é honesto, eu não estou fazendo a negação, tá? Então, eu estou só afirmando que existe médico que é honesto. A negação, eu preciso ter um que não é honesto. Existe pessoa honesta que não é médico, é que ele inverteu a ideia, né? Ele inverteu a lógica do processo. E a alternativa E, ele construiu com conectivo C, então. Então, o que nós temos, a única alternativa correta, a alternativa D de dado. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 19. Ela diz o seguinte: uma padaria vende kit de doces contendo beijinhos e brigadeiros. Gisele encomendou 8 desses kits. Cada kit possui 24 doces, sendo que cada kit contém 4 brigadeiros a mais do que beijinhos. Quantos brigadeiros Gisele encomendou? Bom, o que nós temos nessa questão? Bom, cada kit possui beijinhos e brigadeiros. Eu vou chamar a quantidade de beijinhos em cada um dos kits de X e a quantidade de brigadeiros de cada um dos kits de Y, só para a gente conseguir quantificar, expressar essa situação. Bom, cada kit, cada um desses kits possui 24 doces, ou seja, para cada kit nós temos que a quantidade de beijinho mais a quantidade de brigadeiros, isso tem que dar um total de 24. Mais ainda, né? A questão me informou que cada um dos kits tem 4 brigadeiros, olha essa palavra aqui, a mais do que beijinhos. Ou seja, se eu pegar a quantidade de brigadeiros, que no caso aqui eu representei pela letra Y, ela é a quantidade de beijinhos, que é X, mais 4. Isso o quê? Para cada um dos kits. Bom, então nós temos aí um sistema de equações. Da forma como isso está disposto, nessas letras estão organizadas, é mais fácil eu utilizar o método da substituição. O que eu vou fazer? O y, que já está isolado aqui na segunda equação, eu vou substituir ele na primeira. Então, eu vou ter x, que é esse primeiro x, mais. No lugar do y, eu vou colocar x mais 4. Então, x mais 4, e isso tem que dar 24. Bom, agora eu vou resolver essa equação. X mais x nós temos 2x. Esse 4 eu vou passar para o outro lado subtraindo, então vai ser 24 menos 4. 2x é igual a 20. O 2 está multiplicando, vou passar dividindo. 20 dividido por 2. Então, cada um dos kits tem 10 beijinhos. Bom, se tem 10 beijinhos, quantos brigadeiros nós vamos ter? Eu vou voltar para essa equação aqui, ó, do y é igual a x mais 4. Então, a quantidade de brigadeiros é 10 mais 4. Então, em cada kit nós temos 14 brigadeiros. Bom, eu achei a quantidade de brigadeiros e a quantidade de beijinhos em cada um dos kits. O que ele está me perguntando? A questão quer saber a quantidade de brigadeiros que Gisele encomendou. Bom, brigadeiro é o Y. Então, eu vou pegar o Y, que é 14, e eu vou multiplicar por quanto? Por 8, porque a Gisele comprou 8 desses kits. Então, nós vamos ter aqui o total de brigadeiros. Isso vai ser igual a 8 vezes 14.
8 vezes 14, isso vai dar 8 vezes 4, 32, 2 vai 3, 8 vezes 1, 8, 9, 10, 11. Então, ela encomendou um total de 112 brigadeiros. 112, alternativa E de elefante. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 20, última questão dessa prova, ela diz o seguinte: considere a afirmação. Vilma estudou para a prova e não passou. A negação lógica dessa afirmação é... Bom, o que nós temos nessa questão? Nós temos uma proposição composta, Vilma estudou para a prova, o conectivo e não passou. E nós queremos fazer a negação lógica disso. Bom, a negação lógica de proposições compostas, né, da proposição composta com o conectivo e especificamente, nós utilizamos a chamada lei de Morgan. O que é essa lei de Morgan? Ela diz o seguinte: se eu tenho duas proposições, P e que, né, então tem uma proposição P e que, a negação dessa proposição, ela é construída do seguinte modo: eu nego as duas proposições, então eu tenho que negar a primeira proposição, tenho que negar a segunda proposição e vou trocar o e pelo ou. Então, olha só, esses símbolos que eu estou utilizando, esse primeiro é o símbolo, né, o chapeuzinho é o símbolo do e o segundo é o símbolo do ou. A mesma coisa, né, já que a gente está falando de lei de Morgan, se eu estivesse fazendo a negação da proposição construída com o conectivo ou, então, só para a gente entender, isso aqui é o e, esse daqui é o ou. Se eu estivesse fazendo a negação da proposição com o conectivo ou, a regra é a mesma. Nego a primeira, nego a segunda, só que em vez do ou, aí eu coloco o e. Então, aqui é ou e aqui é e. Essa é a lei de Morgan. É assim que nós construímos as proposições, né? A negação de proposições compostas com o conectivo e o conectivo ou. Então, para fazer essa negação, eu tenho que negar as duas, né? Então, primeiro, Vilma, a proposição me falava que ela estudou para a prova, eu vou negar isso. Então, eu vou dizer que Vilma não estudou para a prova. Bom, o que mais que nós temos? A segunda proposição está me dizendo que Vilma não passou. Bom, aqui, cuidado, hein? Eu já tenho a partícula de negação. Se eu negar uma proposição que já está com uma ideia de negação, isso se transforma em uma afirmação. Então, o não passou vai se tornar passou. Eu troco, né? Então, se a negação e isso já tem o não, eu tenho que fazer a afirmação, tenho que tirar o não. Então, Vilma não estudou para a prova, o conectivo era o e, então eu preciso trocar pelo conectivo ou. Vilma não estudou para a prova, ou Vilma passou, né? Ou passou. Vamos ver em qual alternativa nós temos isso. Alternativa A. Vilma não estudou para a prova e passou. Eu não posso, preciso trocar o conectivo lógico. Vilma não estudou para a prova. Olha só, isso aqui está correto, né? Está exatamente o que nós colocamos aqui. Vilma não estudou para a prova. Trocou o conectivo e pelo ou e afirmou, passou. Então, essa alternativa B está correta. Vamos ver as outras. Vilma estudou para a prova, isso aqui está errado, né? Faltou colocar o não. E também ele não trocou o e não fez a negação da segunda. A alternativa C não pode ser. Alternativa D. Vilma estudou para a prova, ele não negou nem a primeira nem a segunda. Ele até trocou o conectivo, mas ele não fez as negações. Alternativa E. Vilma não estudou para a prova, isso está ok, mas ele não trocou o conectivo, ele tinha que ter colocado o ou. E também não negou a segunda proposição, não poderia ter esse não aqui. Portanto, a única alternativa correta dessa questão é a alternativa B de bola. Vilma não estudou para a prova ou passou. Beleza?
Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. E aí, gostou do vídeo? Gostou da resolução? Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas e assim você me ajuda e muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo que é útil para você. Ficou com alguma dúvida nessas questões ou tem alguma questão que você quer que eu resolva? Deixa aqui nos comentários que eu posso atender ao seu pedido. Nos vemos num próximo vídeo.